Bom, boa tarde a todos, primeiramente, né, agradecer a participação dos convidados para a avaliação desse trabalho. E, bom, então eu vou apresentar meu trabalho, cujo título é Avaliação da proteção e estabilidade transitória do sistema de distribuição com recursos energéticos distribuídos. Bom, meu nome é Guilherme e, bom, aqui então eu trago o sumário desta apresentação, né, de como ela se dará. Eu vou iniciar então pela introdução, pelos objetivos, vou abordar a modelagem do alimentador e do sistema de proteção, falarei do estudo de caso, dos resultados obtidos, das conclusões e, por fim, falarei das contribuições deste trabalho. Bom, ao longo dos anos, o setor elétrico ele se expandiu e se estabeleceu alguns importantes conceitos, como a geração centralizada. O que é a geração centralizada? É justamente grandes usinas geradoras de energia elétrica, distantes de grandes centros de cargas, conectadas então por longas linhas de transmissão, e o fluxo de energia elétrica deste sistema ele é unidirecional, ou seja, a carga ela fica restrita somente ao consumo de energia elétrica. No entanto, nos últimos anos, o sistema elétrico de potência ele vem sofrendo grandes transformações, caracterizadas principalmente pela crescente penetração de recursos energéticos distribuídos e também de fontes que utilizem como tecnologia conversores eletrônicos de potência. No Brasil, o número de conexões de recursos energéticos distribuídos vem aumentando, principalmente após a publicação da Resolução Normativa número 472 da ANEEL, que trouxe algumas importantes definições, como mini geração e microgeração distribuída. Tanto o número de conexões de recursos energéticos distribuídos em sistemas de distribuição implica em diversas dúvidas quanto à estabilidade do sistema, uma vez que a dinâmica do sistema ela se modifica. Esse tema ele é tão relevante que, em abril de 2020, ou seja, em abril do ano passado, o I3E introduziu duas novas categorias da classificação de estabilidade original. Até então se tinha a classificação de estabilidade de tensão, estabilidade de frequência e a estabilidade angular do rotor. Desde então nós temos duas novas categorias, a estabilidade ressonante e a estabilidade de conversores. Diante da complexidade do tema, então, muitos trabalhos vêm sendo executados nesta área. Aqui eu faço, então, uma breve revisão bibliográfica, onde eu trago diversos trabalhos que foram realizados na área, e eu busquei classificá-los, então, pelo tipo de sistema, né, se se trata de um sistema balanceado ou desbalanceado, a tecnologia de geração empregada, né, se trata de um sistema hídrico, eólico, fotovoltaico ou térmico, e se foi realizada, então, a análise ou modelagem de algum sistema de proteção. Então, vejam que para o tipo de sistema, poucos trabalhos descrevem se o sistema se trata de um sistema balanceado ou não. Com relação à tecnologia empregada, a grande maioria utiliza, então, o sistema fotovoltaico, e quanto à proteção, poucos trabalhos fazem essa análise. Com relação a essa dissertação, esse trabalho, então, é realizado, então, a análise de um sistema desbalanceado, com um sistema, então, fotovoltaico e uma unidade térmica, e também é realizada, então, a análise e modelagem de sistema de proteção. Vou só fechar aqui. Bom, com relação, então, aos objetivos deste trabalho, o objetivo é justamente, então, analisar a estabilidade transitória de uma rede de distribuição desequilibrada, frente, então, à conexão de múltiplos recursos energéticos distribuídos. Neste caso, então, são as PVs, né, as usinas fotovoltaicas. Avaliar os impactos no comportamento dinâmico do sistema frente à variação da quantidade de PVs conectadas no sistema. Então, para um caso, é analisado, então, a variação de PVs conectadas no grid. E, por fim, então, modelar e parametrizar dispositivos de proteções típicos em sistema de distribuição, justamente, então, para se aferir as mudanças no comportamento dinâmicos do sistema. Bom, com relação à modelagem do alimentador, então, o sistema analisado se trata, então, do sistema de 34 nós do I3E. Esse sistema, então, ele é majoritariamente trifásico, com tensão de operação aí de 24,9 kV e frequência de 60 Hz.
Este alimentador ele possui uma carga aproximada de 2,06 MVA, e para este alimentador, então, foi inserido um gerador síncrono, conforme está inserido aqui no diagrama, e 4 usinas fotovoltaicas, né? Nós temos a PV1, a PV2, a PV3 e a PV4. Com relação, então, ao modelo do gerador síncrono, se trata de um gerador do tipo de polos lisos, né, representado, então, por um enrolamento de campo, um enrolamento amortecedor no eixo direto e 2 enrolamentos amortecedores no eixo em quadratura. Ele opera na tensão de 3,8 kV, ou seja, há um transformador elevador entre o gerador síncrono e o grid. Ele possui potência nominal de 4.875 kVA, e ele opera, então, regulando a tensão em 1 PU no ponto de conexão. Bom, com relação, então, aos controladores dinâmicos, para o regulador de velocidade, então, foi utilizado, então, o modelo TGOV1, que é um modelo do I3E. Ele trata justamente de uma máquina térmica. Aqui nós temos, então, os parâmetros utilizados e o diagrama de blocos. E com relação, então, ao controlador de tensão, foi utilizado o modelo ST2A, que também é um modelo do I3E. E aqui, então, nós temos o diagrama de blocos e os parâmetros utilizados. Aqui eu gostaria de destacar, então, o parâmetro EFD max, que é justamente a tensão máxima de campo do gerador, cujo valor é de 4,2625, pois mais adiante nas simulações a gente vai ver muito esse parâmetro sendo observado. Bom, para realizar, então, a validação desses controladores, então, foi realizada a sintonia dos mesmos. O primeiro teste, então, consistiu em realizar a sintonia do AVR. O segundo teste consistiu em realizar a sintonia do regulador de velocidade. E o terceiro, então, a sintonia de ambos os controladores. Para a sintonia, então, do AVR, foi realizada, então, o primeiro passo consistiu em desabilitar o regulador de velocidade. Em seguida, então, não foi conectada nenhuma carga ao gerador, e o mesmo, então, foi setado para regular tensão em 1 PU, isso na condição pré-evento. O terceiro passo, então, consistiu em aplicar um sinal de 2% na referência do controlador de tensão no instante de 0 segundo. Então, aqui nós temos o gráfico da tensão do gerador síncrono, onde é possível observar que no instante de 0 segundo o gerador estava regulando tensão em 1 PU, e após, então, o sinal de referência, em poucos segundos, aí depois de 3 a 4 segundos, a gente tem a tensão estabilizando em um valor próximo a 1,02 PU. Aqui, então, nós temos o gráfico da tensão de campo, onde é possível visualizar que ele se encontrava aqui no valor de 1 e que há um aumento na tensão de campo justamente em função do sinal de referência. No entanto, esse valor ele não atinge o valor de EFD max, que seria aquele parâmetro que eu mostrei anteriormente de 4,26. Para a sintonia, então, do regulador de velocidade, TGOV1, de forma semelhante ao teste da sintonia do sistema de excitação, o primeiro passo consistiu, então, em desabilitar o controlador de tensão. O segundo, então, foi setado um despacho de 85% de carga no gerador. E o terceiro passo, então, foi aplicado um degrau de 10% na carga do gerador no instante de 0 segundo. Aqui, então, nós temos o gráfico da potência mecânica, onde é possível visualizar que no instante de 0 segundo a máquina se encontrava com uma potência mecânica de 0,85 e após o degrau, então, ela estabiliza em 0,95 após aí cerca de 4 a 5 segundos. Aqui, então, nós temos o gráfico da potência ativa, né, onde no instante de 0 segundo ela se encontrava aí próxima a 3,3 MW e após o degrau, então, ela vai para aproximadamente 3,7 MW. Aqui, então, nós temos o gráfico da velocidade, né, onde é possível visualizar que, em decorrência do degrau, há uma queda na velocidade, mas em seguida ela estabiliza novamente. Bom, o teste, então, da sintonia de ambos os controladores, que seria o terceiro caso, considera, então, justamente ambos os controladores habilitados. O segundo passo seria, então, conectar uma carga de 2 MW ao gerador. E o terceiro, então, seria aplicar justamente um curto-circuito trifásico franco no terminal da máquina no instante de 0 segundo.
por um período de 100 milissegundos. Então, aqui nós temos um diagrama que representa justamente esse caso, né, onde a gente tem um gerador síncrono conectado à barra e uma carga de 2 MB conectada a esta barra, e aqui o curto sendo aplicado. Aqui, então, nós temos as respostas referentes justamente ao regulador de velocidade, né? A gente vê que, para velocidade, então, há uma sobrevelocidade justamente em decorrência do curto-circuito, mas logo após a eliminação da falta, ela estabiliza novamente na velocidade a qual ela se encontrava antes do evento. Na potência mecânica, a gente vê uma queda na potência mecânica, e após a eliminação da falta, ela estabiliza novamente no valor pré-falta. E aqui o gráfico da potência ativa mostra justamente a potência se encontrava em 2 megawatts, ela praticamente zera em função do curto, e após então ela estabiliza novamente 2 mega. Por o gráfico da tensão de campo, então, a gente vê justamente que, em decorrência do curto-circuito, então a tensão de campo ela eleva, né, atingindo o valor do parâmetro de IFD max, que seria aproximadamente 4,26, então ela fica limitada neste valor, e após a eliminação da falta, então, ela retorna ao seu valor anterior. Já a tensão, então, a gente vê que a tensão ela se encontrava em UPU, com a falta, a tensão ela zera, né, ela afunda. Após a eliminação da falta, então, ela estabiliza novamente em UPU. Bom, com relação, então, à modelagem do sistema fotovoltaico, né, da PV, o modelo, então, é um modelo composto por um inversor trifásico de 500 kVA. Ao todo, então, são 20 módulos de placas solares conectadas em série e 140 módulos conectados em paralelo. A tensão de operação do inversor é de 400 volts, ou seja, um transformador elevador entre o inversor e o grid. Cada PV gera, então, 300 kW com fator de potência unitário, ou seja, não há contribuição de potência reativa, somente durante curto-circuito. E o modelo, então, ele despreza os efeitos da variação da irradiância, temperatura e localização, ou seja, ele opera para um determinado ponto. Bom, com relação, então, à modelagem do sistema de proteção, aqui eu trago novamente o diagrama unifilar do alimentador. Então, eu procurei destacar aqui a localização dos dispositivos de proteção. Então, nas áreas em amarelo, nós temos, então, os relés de proteção. As áreas demarcadas em azul, então, é a localização dos fusíveis. Em vermelho, então, nós temos a localização do religador. Aqui, então, nós temos os relés utilizados neste trabalho. Os relés que se iniciam pela letra A são justamente os relés que se encontram próximo à subestação. Os relés que se iniciam com a letra B são os relés próximos ao gerador síncrono. E este relé, o C1, é justamente o relé relacionado com o religador. Então, para os dispositivos próximos à subestação, a gente tem aí algumas funções, proteções habilitadas, como sobrecorrente de fase, sobrecorrente de neutro, sobrecorrente direcional de fase, sobrecorrente direcional de neutro e a função de religamento habilitada para uma operação. Já para os dispositivos, então, próximos ao gerador síncrono, nós temos aí três dispositivos instalados, né, com a proteção de sobrecorrente de fase habilitada, sobrecorrente de neutro habilitada, subtensão, sobretensão, sobrefrequência, DFDT, né, taxa de variação de frequência, e a proteção direcional de sobrecorrente de fase. Já para o religador, então, nós temos as proteções de sobrecorrente de fase e neutro habilitada e 3 operações de religamento habilitada. Bom, analisando então a modelagem do sistema de proteção próximo ao alimentador, a gente aqui então eu trago o diagrama então desde a subestação até o nó 802. Então é possível visualizar que aqui nesse trecho entre o nó 800 e o 802 estão instalados os dispositivos de proteção, né? O relé A1, o relé A2 e o relé A3. E também os instrumentos de medição, né? A gente tem aqui um TC, outro TC e um TP aqui. Esse diagrama ele é fornecido pela ferramenta que eu utilizei para as minhas análises, que é o programa DigSilent. Ele não fornece em escala, ou seja, aqui parece que os relés eles estão distribuídos dessa forma, mas na verdade eles estão todos próximos aqui conectados ao nó 800. E aqui então eu trago o cronograma desses dispositivos, né? A gente tem aqui então
a curva de proteção de sobrecorrente de fase e de neutro do dispositivo A1, essas curvas em vermelho. A curva em verde, então, é a proteção de sobrecorrente de fase da proteção direcional de fase do relé A2. Em azul, então, nós temos a proteção de sobrecorrente direcional de neutro do dispositivo A3. E aqui, então, eu trago um quadro resumo com as funções habilitadas e os ajustes utilizados. Esses ajustes eles foram calculados com base na carga do alimentador e na corrente nominal dos condutores aqui entre o nó 800 e 802. Bom, com relação então à modelagem do sistema de proteção próximo ao gerador síncrono, novamente então eu trago um diagrama aqui mostrando então desde o gerador síncrono ao nó 828, que é justamente o nó que conecta o gerador síncrono com o restante do grid. Aqui nós temos o transformador, e então aqui nós temos os dispositivos de proteção utilizados, né? A gente tem o relé B1, o relé B2 e o relé B3. E aqui, então, o coordenograma mostrando justamente as curvas de atuação, então, a curva em azul aqui da proteção direcional de sobrecorrente de fase. Em vermelho, então, nós temos essa primeira curva, a proteção sobrecorrente de neutro. A outra em vermelho, essa segunda aqui é sobrecorrente de fase. Em verde, então, nós temos a sobrecorrente direcional de fase do relé B2. E aqui, então, nós temos novamente um quadro resumo com os ajustes utilizados. Os ajustes calculados para esses dispositivos foram com base no documento da CEMIG, a CEMIG, que é a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, onde lá consta os requisitos necessários para se conectar, né, acessar a rede de média tensão da CEMIG. Então, foi utilizado este documento como parâmetro, e aqui, então, estão os ajustes calculados. Aqui, então, é possível ver então, os ajustes da proteção de sobrecorrente de fase, de neutro, subtensão, sobretensão, sobrefrequência, subfrequência, e a taxa aqui de DFDT, né, a taxa de variação. E ainda temos aqui os ajustes de sobrecorrente direcional de fase. Por fim, então, eu trago aqui a modelagem do religador, né? Aqui nós vemos, então, as duas curvas de sobrecorrente essa aqui é essa última de fase e esta de neutro, mas eu também inseri neste coordenograma a curva do fusível, né, da chave fusível F3, que se encontra, então, adjacente do religador. Então, para mostrar a coordenação entre esses equipamentos, eu inseri também a curva da chave fusível. E aqui, então, eu trago novamente o diagrama só para ilustrar a localização desses dispositivos. Então, aqui nós temos o religador, e aqui, então, nós temos a localização da chave fusível F3, onde ela está localizada entre o nó 836 e 862. Bom, com relação, então, ao estudo de caso, ao todo foram simulados 6 casos, onde procurou, então, se avaliar desde a aplicação de falta monofásica em diferentes nós, a situação de ilhamento, a conexão de um bloco de cargas ao alimentador, né, à rede, e também foi analisado, então, um relaxamento das proteções próximas ao gerador síncrono, justamente, então, para se verificar como o gerador síncrono se comportaria permanecendo conectado ao sistema e frente aos eventos. Então, para o caso 1 aqui, nós temos, então, uma falta fase terra sendo aplicada no nó 822, né? Aqui nós temos, então, o registro de onde ocorre a falta. Então, esse caso é simulado, então, com o objetivo de avaliar a atuação e coordenação das proteções ao longo do alimentador e avaliar, então, os impactos da falta no comportamento dinâmico do sistema. Bom, aqui então eu trago uma timeline de eventos, né, e o diagrama do sistema. O diagrama do sistema. E aqui nós temos então a posição dos juntores, né, os status juntores, onde a demarcação em vermelho indica que o juntor está fechado e a demarcação verde indica que o juntor está aberto. Então, no instante de 1 segundo é aplicada a falta no nó 822, aqui no nó 822.
No entanto, aqui no instante de 1 segundo de 1,233 segundos, como há uma chave fusível aqui entre o nó 818 e 816, a chave fusível ela abre para a fase A, que é justamente a fase na qual ocorre o curto-circuito. Vou deixar aqui, talvez. E, bom, com 30 segundos, então, ocorre o término da simulação, ou seja, após a abertura da chave, não ocorre mais nenhum evento na simulação. Bom, aqui então eu trago justamente o gráfico do estado do fusível F2, né, para cada fase. Então é possível visualizar que somente a fase A da chave fusível ela abre durante o evento, enquanto as demais chaves permanecem fechadas do fusível, né? E aqui eu trago, então, a resposta de tensão do gerador síncrono, onde é possível visualizar, então, que no instante de 1 segundo ocorre a queda de tensão, justamente por conta da aplicação da falta, e com a abertura da chave fusível, então, nós temos uma rápida aqui sobretensão, e em seguida a tensão ela estabiliza novamente em 1 PU. Bom, para o caso 2, então, foi aplicada uma falta fase terra no nó 860, onde busca-se então avaliar o ciclo completo do religador, né, de religamentos do religador, avaliar a atuação e coordenação das proteções ao longo do alimentador e avaliar os impactos, então, considerando as proteções do gerador síncrono relaxadas. Para esse terceiro objetivo, é rodado, então, um caso complementar, que vai ser apresentado, então, mais adiante, com as proteções do gerador síncrono desabilitadas. Então, aqui novamente eu trago então a timeline de eventos e aqui as posições dos disjuntores. Então, no instante de 1 segundo, a gente tem a falta fase terra sendo aplicada no nó 860. Com 1,118 segundos, então, nós temos o primeiro dispositivo sensibilizando, né, o relé B1, que é o relé próximo ao gerador síncrono. Ele abre, então, o disjuntor CBB. Como os dispositivos próximos ao gerador síncrono não possuem a função de religamento habilitada, então se perde uma das fontes do sistema. Ela atua por sobrecorrente neutro. Com 1,206 segundos, então, nós temos o relé C1, né, que é o relé do religador atuando, né, pela proteção de sobrecorrente de neutro, ela abre o disjuntor CBC. E após aí 1 segundo, então, ocorre a primeira operação de religamento, fechando novamente o disjuntor CBC, no instante aí de 2,203 segundos. Com 2,320 segundos, então, nós temos o relé A1, que é o relé próximo, então, à subestação, atuando, então, por sobrecorrente de neutro. Ela acaba abrindo, então, o disjuntor CBA. Com 3,319 segundos, então, nós temos o refechamento do disjuntor, né, a partir da função de religamento do relé A1, após 1 segundo. No entanto, aí no instante de 3,436 segundos, nós temos novamente o relé A1 tripando, abrindo, então, o disjuntor CBA pela função 51N, né, proteção sobre corrente neutro, e com isso, então, se perde a segunda fonte do sistema, uma vez que esse relé só possui uma operação de religamento habilitada, né, então o relé ele entra em status de bloqueio. E aqui, então, no instante de 30 segundos, a gente tem o término da simulação. Então, um ponto que eu gostaria de destacar nessa simulação é que, se a gente analisar a ordem cronológica de eventos, a gente teve, então, o relé B1, o relé próximo ao gerador síncrono, sendo o primeiro dispositivo a atuar. Em seguida, nós temos o religador atuando. E após a operação de religamento do religador, quem passa a atuar é o relé A1, o relé próximo à subestação, e não mais o relé do religador. Para tentar entender melhor o que ocorre, aqui eu trouxe, então, o coordenograma de duas situações. A primeira situação, considerando que todas as fontes estão conectadas no sistema, e o segundo coordenograma, então, considerando então, que o gerador síncrono ele está desconectado do sistema através do disjuntor CBB. Então, quando a gente analisa aqui o coordenograma de todas as fontes conectadas, a gente vê que o primeiro dispositivo a atuar é o dispositivo do relé B1, que é justamente o relé próximo ao gerador síncrono. O segundo, com 119 milissegundos, é o relé do religador. E, por último, é o relé próximo à subestação, o relé A1. Contudo, quando a gente desconecta o gerador síncrono do grid, da rede,
o que se vê é que há uma mudança na corrente que circula aqui entre o nó 800 e 802, uma vez que se perde, então, aqui o gerador síncrono, né, através do disjuntor CBB. Então, o tempo de atuação do relé A1, ele passa a ser menor, com um tempo aí de aproximadamente 91 milissegundos, enquanto que o relé do religador, ele atua aí com cerca de 327 milissegundos. Então, por isso que a gente teve essa sequência de eventos, esse coordenograma que nos ajuda a entender melhor por que a gente teve essa sequência de eventos. Bom, para o caso 2B, então, agora considerando que as proteções próximas ao gerador síncrono foram relaxadas, né, foram desabilitadas, então simulando o mesmo cenário anterior, né, com uma falta fase terra sendo aplicada no nó 860, então no instante de 1 segundo a falta é aplicada no nó 860, com 1,147 segundos, então nós temos a atuação do religador, né, pela proteção de sobrecorrente de neutro, abrindo o disjuntor CBC, com 2,147, então nós temos novamente nós temos a operação de religamento do relé C1, né? Ele fecha novamente o disjuntor CBC. Com 2,292 então segundos nós temos então novamente a atuação da proteção de sobrecorrente de neutro, fazendo com que o disjuntor CBC seja aberto. Com 7,288 segundos, então nós temos a segunda operação de religamento do religador, né, após 5 segundos, fechando novamente o disjuntor CBC. Com 7 segundos, 7,437 segundos, nós temos novamente o trip do relé, né, com a atuação da proteção sobre corrente de neutro, abrindo o disjuntor CBC. Então, em 7 segundos, 17,44 segundos, a gente tem a terceira e última operação do religador, né, enviando o comando de fechamento do disjuntor CBC. No entanto, por se tratar então de uma falta permanente, no instante aí de 17,58, a gente tem novamente a atuação da proteção de sobrecorrente de neutro, abrindo o disjuntor CBC, e com isso o relé ele assume status de bloqueio aí pelo período de 30 segundos. E após isso, então, não há mais a ocorrência de nenhum evento e a simulação ela se encerra. Bom, aqui então eu trago justamente o estado de cada disjuntor, né, justamente para comprovar, né, que apenas o disjuntor CBC ele operou durante a simulação, né, a gente tem ele alterando entre fechado e aberto em função do religador, enquanto que as demais chaves permaneceram fechadas, né. E aqui então nós temos o gráfico da tensão no gerador síncrono, onde é possível visualizar então que no instante de 1 segundo, que é quando ocorre a aplicação da falta, a gente tem uma queda de tensão. Como o religador atua abrindo o disjuntor CBC, há uma sobretensão, e logo em seguida, então, ocorre novamente um afundamento na tensão, que é justamente a primeira tentativa do religador. Então, aqui é possível visualizar a primeira tentativa do religador, a segunda tentativa do religador e a terceira tentativa do religador. Ver se agora vai. Bom, com relação então ao terceiro caso, né, que é uma falta fase terra no nó 860, aqui nós temos um nó 860. Esse caso então busca justamente avaliar então a variação de PVs conectadas no sistema. Então esse caso, na verdade, ele é o mesmo caso anterior, só que agora então se varia então a quantidade de PVs conectadas no sistema. E também busca-se, então, avaliar o comportamento da PV3, que é esta PV aqui, durante o evento. E também avaliar, então, os impactos considerando as proteções de gerador síncrono relaxadas. Bom, aqui, então, eu trago novamente o diagrama, com a indicação de onde ocorre a falta. E o primeiro aspecto do alimentador, onde para o sistema, então, considerando as 4 PVs conectadas no sistema, a gente percebe, então, que a tensão ela é maior do que para a condição quando quando não há PV conectada no sistema, conforme aqui indicado no gráfico de perfil de tensão. E
este aspecto também pode ser observado na resposta de tensão do gerador síncrono. Aqui, então, nós temos o gráfico da tensão. Então, vejam que no instante de 1 segundo ocorre a falta, né? Então, ocorre o afundamento de tensão. Como a proteção ela atua rapidamente, a gente vê uma sobretensão no gerador síncrono e o desvio de tensão ele é menor para o caso onde há 4 PVs conectadas. Aqui na curva em amarelo, a gente vê, então, a situação de quando não há PV conectado no grid. Bom, para o caso 3B, então, que é o caso, então, é o mesmo caso agora, então, considerando que as proteções do gerador síncrono foram relaxadas. As respostas aqui, eu trago a resposta da tensão do gerador síncrono e a potência ativa da PV3. Então, analisando o gráfico da potência da tensão do gerador síncrono, a gente percebe, então, uma similaridade com a resposta anterior, só que agora, então, o gerador síncrono ele não é desconectado do grid. Então, a gente vê também as operações. Aqui eu aplico um zoom para facilitar, então, a visualização, onde a gente vê, então, que as respostas elas são muito semelhantes, mas quando ocorre, então, ali a operação do religador, a gente vê, então, uma pequena diferença de desvio entre as respostas. E aqui, então, nós temos o gráfico da potência ativa da PV3, onde, na verdade, a gente tem no eixo esquerda a potência ativa e no eixo direito a potência reativa. E é possível visualizar, então, que antes do evento, né, antes do instante de 1 segundo, a PV3 ela estava injetando 300 kW no grid e não estava contribuindo com zero de potência reativa. Né? Elas estavam nem injetando e nem consumindo potência reativa. No zoom aqui, a gente vê que no instante que ocorre a falta, a PV3 ela passa então a injetar potência reativa no sistema. E após o término da falta, após a abertura do religador, a gente vê então aqui a potência reativa retornando então ao valor de zero. Para o caso 4, então, é simulado então a abertura de CBA, né, do disjuntor CBA, justamente com o intuito de avaliar então o ilhamento do alimentador. Além disso, então, busca-se também avaliar o comportamento do sistema sob condições favoráveis para o ilhamento, ou seja, se alterou o despacho do gerador síncrono de forma que o fluxo de energia, de potência entre a subestação e o grid fosse o nulo. E avaliar, então, se é uma proteção habilitada sensibilizada pelo evento. Aqui, então, eu trago novamente a timeline de eventos, né, e o diagrama. No instante de 1 segundo, então, nós temos a abertura do disjuntor CBA, ilhando o grid da subestação. E no instante aí de 30 segundos ocorre o término da simulação, ou seja, a gente não tem mais nenhum evento sendo registrado neste intervalo. Aqui eu trago, então, o gráfico da frequência do gerador síncrono e da potência ativa, e é possível, então, observar que a variação de frequência de potência ativa é muito pequena, né? É uma variação pequena e rapidamente ela estabiliza novamente no valor anterior. Principalmente, não ao valor anterior, mas próximo ao valor anterior. É uma variação muito pequena. Bom, para o caso 5, então, é aplicada uma falta fase terra no nó 800, né? A gente tem aqui o nó 800, então agora é aplicada uma falta, onde busca-se, então, avaliar a atuação da proteção direcional junto à saída do alimentador. Avaliar, então, a atuação das proteções próximas aqui ao gerador síncrono, né? De modo a evitar o ilhamento após a abertura do CBA. E avaliar a possibilidade de ilhamento, então, considerando as proteções do gerador síncronos relaxado. Então, aqui eu trago novamente a timeline de eventos. No instante de 1 segundo, então, nós temos a aplicação da falta aqui no nó 800. Com 1,06 segundos, então, nós temos a atuação do relé próximo à subestação, né, pela proteção de sobrecorrente direcional de fase. No instante de 1,201 segundos, então, nós temos a atuação da proteção próxima ao gerador síncrono, né, abrindo o disjuntor CBB e desconectando, então, uma das fontes do sistema por DFDT.
No instante de 2,11 segundos, então, nós temos a abertura a operação de regamento aqui do disjuntor CBA, né, através do relé A2, no instante de 2,11 segundos. Com 2,168 segundos, então, nós temos novamente então, a atuação da proteção do relé, agora proteção direcional de neutro, atuando, abrindo o disjuntor CBA. Com isso, então, os relés aqui próximo à subestação, eles entram em modo de bloqueio, status de bloqueio por 30 segundos. E no instante de 30 segundos, então, nós temos o término da simulação. Aqui, então, eu trago justamente o gráfico das correntes na saída do alimentador, né, após ali a subestação, justamente para mostrar por que a proteção atua. Né? Aqui a gente tem o gráfico da corrente A, onde ela, então, ultrapassa o valor de pick-up do dispositivo de proteção, do relé de proteção. E aqui, então, eu trago os diagramas de fases, então, para proteção direcional de fase e de neutro, mostrando como a corrente da fase A ela está na região de atuação do relé direcional de fase e as correntes de sequência zero estão na região de atuação do relé direcional de neutro. Aqui eu também trago o gráfico da tensão de campo, né, indicando justamente que aquela tensão ela é limitada pelo parâmetro EFD max, que é aquele valor de 4,26, mostrado anteriormente. E aqui, então, nós temos a variação da frequência, ela foi ampliada, né? Ela está aqui de 0,8 a 1,2. Ela parece ser não tão grande, mas ela foi o suficiente para sensibilizar a proteção de taxa de variação de frequência. Aqui no caso 5, então, é reproduzido o mesmo caso, agora, então, considerando que as proteções do gerador síncrono foram desabilitadas. Então, no instante de 1 segundo, a gente tem a falta sendo aplicada no nó 800, falta fase terra. No instante aí de 1,06, então, nós temos a proteção direcional próximo, então, ao gerador, a subestação atuando abrindo o disjuntor CBA. Com 2,11, então, ocorre a operação de religamento do disjuntor CBA, né, através do relé A2. No instante de 2,168 segundos, então, ocorre novamente a abertura do disjuntor pela proteção de sobrecorrente direcional de fase. E com 30 segundos, então, nós temos o término da simulação. Então, vejam que agora a gente só teve os dispositivos próximos à subestação atuando. Não houve outro dispositivo ao longo do alimentador atuando. E aqui, então, nós temos o gráfico da resposta de frequência e de potência ativa do gerador síncrono, onde é possível, então, ver uma variação muito mais brusca em termos de frequência e potência ativa. Se a gente for analisar aqui o gráfico de potência, no caso anterior, que a proteção próxima do gerador síncrono atuou para o DFDT, foi justamente nessa região. Foi por conta dessa variação aqui. Como a proteção agora ela está desabilitada, então a proteção não atua. E com relação, então, ao gráfico da potência ativa, a gente vê que a variação ela acaba extrapolando o limite indicado pelo I3E. Eu inseri a curva, aqui a curva, o limite indicado pelo I3E, que é justamente, então, que a variação ela não deve ser superior a 50% da carga nominal do gerador síncrono. Então, isso pode representar esforços torsionais na máquina. O sexto e último caso, então, é justamente a inclusão de carga no nó 832, que é neste nó. A gente tem aqui a representação de um disjuntor e uma carga. Justamente, então, para avaliar o comportamento transitório diante da conexão de um bloco de cargas e avaliar se alguma proteção habilitada é sensibilizada pelo evento. Então, aqui eu trago novamente a timeline de eventos. Aqui nós temos os estados de disjuntores. Eu inseri um disjuntor complementar, então, para efetuar a inclusão da carga. No instante de 1 segundo, então, nós temos o fechamento do disjuntor e com 30 segundos, então, termina a simulação sem que mais nenhum evento ocorra. E aqui, então, nós temos a resposta de tensão e frequência do gerador síncrono, onde é possível visualizar que as variações são muito pequenas. Bom, as conclusões, então, deste trabalho, né, com relação, então, ao número de PVs, se constatou que o número de PVs conectadas à rede de distribuição ela impacta no comportamento dinâmico do sistema, né? Isso foi visto lá no gráfico de tensão, onde se viu que havia uma diferença na magnitude de desvio
de uma resposta para outra, né? E também o gráfico de perfil de tensão indicou isto. A PV contribuiu com potência reativa, né, durante o curto-circuito, né, injetando aí aproximadamente 108,2 kVAr na rede. Os dispositivos de proteção, eles influenciam o comportamento dinâmico do sistema. A gente viu, né, que a partir do momento que se desabilitou a proteção próxima, então, ao gerador síncrono, o gerador ele ficou muito mais suscetível à instabilidade. A gente viu isso no caso 5. Ajustes menos sensíveis podem acabar expondo o sistema à instabilidade, bem como causar danos ao gerador síncrono, conforme eu citei agora há pouco. Diante da ocorrência de ilhamento, né, nenhuma das proteções habilitadas atuou, ou seja, numa necessidade em que se queira que o gerador síncrono não permaneça conectado ao grid numa condição de ilhamento, então seria necessário se rever os ajustes utilizados ou utilizar uma proteção complementar. E os resultados e conhecimentos apresentados neste trabalho, então, contribuem para um melhor entendimento quanto aos impactos aí da conexão de recursos energéticos distribuídos em redes de distribuição. Aqui, então, eu trago as contribuições deste trabalho, né? Foi publicado um artigo aí no Congresso Brasileiro Automática, né, CBA 2020, no ano passado, e também os resultados deste trabalho, então, fizeram parte, então, da escrita de um capítulo de um livro que vai ser publicado no inverno deste ano, de 2021, pela editora Springer, no verão aí do Hemisfério Norte. Bom, o que eu tinha previsto para apresentar era isso. Eu agradeço a presença de todos e eu me coloco aí à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.